Bom dia e boa tarde a todos e a todas que estão conosco hoje para o terceiro webinário nessa nova fase, olhando para o Fórum de Alto Nível de Desenvolvimento Sustentável, que terá esse ano, 2026. Hoje estamos considerando a participação da sociedade civil no processo das revisões nacionais voluntárias, os relatórios que os governos apresentam e como vocês, como sociedade civil, podem participar do processo. Eu sou Oli Henman, eu sou um dos co-facilitadores do grupo de sociedade civil, Major Groups and Other Stakeholders. Vamos explicar um pouco mais sobre isso. E estou muito feliz de ter a co-hosting junto com uma grande colega que está dentro das Nações Unidas, no Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, dessa nossa grande colega Nayara Costa, uma brasileira, e estamos muito felizes da sua presença. Vou passar primeiro para a Nayara para abrir o webinário. Bom dia a todos, todas. Boa tarde para aqueles que já estão em outros fusos horários. Muito obrigada, Oli, por essa oportunidade. Não é sempre que a gente pode falar português ou fazer apresentações em português, o que significa que nós estamos também adaptando um pouco a linguagem e vamos trabalhando com vocês, porque é a primeira vez que eu me lembre que a gente tem esse webinar em português e esperamos que ele seja útil para vocês e para todos os que vão assistir a gravação depois. Nós estamos gravando? Olha, só uma pergunta. Ah, tá bom. Tô vendo agora. Posso começar com os slides? Como você prefere? Por favor. Bom, o objetivo dessa apresentação é realmente trazer uma introdução sobre o processo de revisão da implementação dos SDGs, da Agenda 2030, e como é que o processo se dá no âmbito global, né? O foco da nossa conversa culmina em julho, durante o Fórum Político de Alto Nível, o que a gente chama em inglês de HLPF, ou em português seria a sigla FPAN, ou em inglês a gente chama HLPF. Vocês vão escutar isso muito se vocês estão engajando com o seu país, e que o foco é sempre a apresentação dos, em julho aqui em Nova York. O que que, quando os países adotaram a Agenda 2030, um dos componentes da agenda é o segmento, acompanhamento da implementação da agenda, né? Importante salientar que não se fala de avaliação, se fala de segmento e acompanhamento, né? Falou segmento e revisão da implementação da agenda. Era no sentido de que os países entendiam que tinham que ter o domínio da agenda e, inclusive, o processo de revisão deveria ser definido pelos países. Dentro, o grande marco de acompanhamento da Agenda 2030 é o processo de revisão nacional, as revisões nacionais voluntárias, ou RNVs, ou em inglês a gente chama de VNR, ou os VNRs. E todo esse processo ele é calcado em alguns princípios. O princípio de que essa revisão tem que ser voluntária, ou seja, os países eles se apresentam quando eles querem, dentro das suas prioridades, das suas agendas, eles que se apresentam para preparar seus relatórios. A ideia de que o processo de revisão seja uma experiência de aprendizagem, então não é a ideia de você avaliar para tirar nota, para fazer um ranking, mas a ideia de que o processo de revisão ele seja para aprender as lições aprendidas, para saber quais são as boas práticas e olhar para frente num sentido mais construtivo, né? As revisões também elas são sempre conduzidas e lideradas pelos governos nacionais, pelos estados,
e consideram as circunstâncias nacionais. Isso também é parte do processo da Agenda 2030, que considera que, apesar de todos os objetivos e ela ser universal, aplica-se para todos eles, todos os objetivos se aplicam a todos os países, o reconhecimento de que nem todo país eles não estão começando do mesmo ponto, e que você tem que considerar as circunstâncias nacionais quando preparam as revisões. A ideia de que o processo de preparação do relatório também é um espaço para parcerias e que este processo, né, que o processo de revisão ele culmina num relatório, mas que o processo de preparação desse relatório tem que ser aberto, inclusive, e transparente. Então, essa é a ideia de você trazer é, as pessoas, trazer a sociedade civil, o setor privado, os jovens, as populações indígenas e outros setores para contribuir para esse processo. A próxima, por favor. Next, Nélia, sorry. É, o que que acontece então em julho em Nova York? O que que é esse fórum político de alto nível? Então, em julho, todos os anos no mês de julho, durante 7 ou 8 dias, esse ano serão 7, os países, os especialistas, os técnicos, os ministros, eles vêm até Nova York para fazer uma revisão, um olhar geral, um panorama de como está a implementação da Agenda 2030. Em 2026 vai ser de 7 a 15 de julho, e as apresentações dos relatórios vão acontecer no dia 10 de julho e depois no dia 13 a 15 de julho. A gente vai falar um pouquinho mais depois. O tema, eu não vou ler esse tema todo comprido, mas existe sempre um tema que é o tema das discussões do fórum, né? E esse ano está um foco em ação, né? Nós estamos chegando nos últimos anos de implementação da agenda, então tem um foco em ação, em transformação e em ações inovadoras, né? Essa ideia de você chegar, subir escala, alcançar escala e rapidez na implementação da agenda. Todos os anos existe um número de objetivos que são olhados com mais ênfase, com mais detalhe. A gente chama a gente chama realmente de revisão em detalhe, né, a fundo. Esse ano é o objetivo 6 de água potável e saneamento, objetivo 7 de energia acessível e limpa, objetivo 9 sobre indústria, inovação e infraestrutura, o 11 sobre cidades e comunidades sustentáveis e o objetivo 17 sobre meios de implementação e parcerias. Então, o objetivo 17 ele vem todos os anos. Uma coisa que é muito importante, a revisão das metas, dos objetivos, é diferente do processo de revisão nacional, de preparação das RNVs. Se espera, se encoraja, os países são encorajados quando fazem seu relatório, olhar todos os objetivos e não só aqueles que estão sendo analisados naquele ano. Até porque os países não preparam relatórios todos os anos, então senão você fica sempre com buracos na sua revisão nacional. Apesar disso, alguns países, quando preparam seus relatórios, eles preferem priorizar alguns objetivos para fazer seus detalhes. Como eu disse, é uma apresentação, uma revisão voluntária, então eles também têm essa liberdade de decidir como estruturar seus relatórios. Todas as sessões são feitas presencialmente, mas elas são transmitidas ao vivo para quem tem interesse de acompanhar na hora ou depois, porque também os vídeos ficam disponíveis, né? Next, Nélia, please. Uma coisa interessante, quando a Agenda 2030 foi adotada, existia uma dúvida se os países iam mesmo apresentar relatórios. Alguns diziam isso nunca vai acontecer, os países não vão ser voluntários para apresentar os relatórios, e, no entanto, não foi isso que aconteceu. Nós temos 10 anos de apresentação de relatórios, já temos mais de 400 relatórios no nosso banco de dados. E existe uma diferença, a gente tem diferenças assim globais. Então, tem países que já apresentaram mais, países que ainda não apresentaram. Mas, por exemplo, 43 países já apresentaram pelo menos uma vez, 10 países já apresentaram 4 vezes. Então, alguns países preferem vir mais frequentemente, faz parte do processo nacional de acompanhamento da agenda, e outros países tomam mais tempo para se voluntariar para esse processo.
Mas, se vocês olharem, quase 150 países já apresentaram relatórios mais de uma vez. Então, existe uma percepção para os países de que há mérito em se envolver neste processo e fazer esse acompanhamento em âmbito nacional. Então, nós estamos já com 190 países, mais a União Europeia, que já apresentaram pelo menos um relatório de revisão nacional. Então, estamos quase na universalização. Próxima, next. Aqui vocês podem ver, este ano serão 36 relatórios que serão apresentados no fórum em julho. Alguns países apresentando pela quinta vez, como Togo e Uruguai. Uruguai e Togo eles são bem ativos mesmo. A maioria apresentando pela segunda ou terceira vez. A gente não tem nenhum apresentando pela primeira vez, mas e eu acho que os países de língua portuguesa que estão apresentando, como Guiné-Bissau e Moçambique, apresentam pela segunda vez. Brasil e Cabo Verde apresentam pela terceira vez. Nós temos, se não me engano, 4 países de língua portuguesa apresentando os seus relatórios este ano, em julho. Next, próximo. O que que acontece, né? É um esforço enorme durante quase um ano. E como é que essa apresentação acontece? Os países têm só 10 minutos para fazer sua apresentação, incluindo se eles trazem vídeo, PowerPoint, o que for, eles têm 10 minutos para fazer essa apresentação. E depois você tem 15 minutos de perguntas. Os países fazem perguntas e os grupos principais e os atores interessados, esse nome em português que às vezes não funciona muito bem, mas o Oli vai explicar todo o que que significa, o que é esse conceito, mas é um conceito muito amplo. Essa é a ideia de todos os setores interessados terem a oportunidade de se engajar no processo global de acompanhamento da agenda. Então, um representante dos grupos principais e outras partes interessadas e outros atores interessados é selecionado para fazer uma pergunta para cada um dos países durante o processo. E o olho vai cobrir, porque esse processo de seleção, identificação e desenho é um processo de muito trabalho nos bastidores e de preparação, e a gente espera que vocês também se engajem como de países de língua portuguesa, e trazendo o contexto nacional para o âmbito global. E aí é o que estou dizendo, ele tem um grupo de trabalho específico que o Oli vai apresentar com mais detalhe, que faz essa organização da participação da sociedade civil em geral e outros atores também. Eu acho que essa deve ser a minha próxima, the next, ou próxima. Essa página aqui, vocês vão receber essa apresentação, então vão ter todos os links, e é mais para vocês observarem as ferramentas, alguns dos recursos que a gente oferece para os países e para todos aqueles que acompanham o processo, que podem ter mais informação sobre as revisões, inclusive diretrizes, recomendações. A gente tem um relatório que faz uma análise, o sínteses, né? Um relatório de sínteses das apresentações e tudo isso vai estar disponível para vocês e vocês podem verificar em português. Eu não sei se a gente tem, não me recordo, porque português, infelizmente, ainda não é uma língua oficial da ONU, mas muitos estão também disponíveis em espanhol e francês, para aqueles que preferem uma língua latina, ou inglês, para aqueles que falam inglês. Eu termino aqui, olhe para você. Muito obrigada. Obrigado, Nayara. Muito, muito obrigado. Realmente muito rico toda a sua experiência e todo esse contexto agora, pelo ponto de vista do processo oficial. A gente agradece muito e, como a Nayara explicou, vocês terão esses slides depois, então vocês podem verificar todos os links aqui nessa página. Agora, para dar um pouco mais a perspectiva do lado, vamos dizer, da sociedade civil, dos atores interessados, como a Nayara já explicou, temos esse termo em inglês, Major Groups and Other Stakeholders,
gente traduziu como grupos principais e outras partes interessadas. Mas o que significa isso? Eu queria só dar um pouco de um contexto em termos de processo que em inglês seria whole of society, né, da sociedade inteira, não só do governo, que para chegar nesse ponto de fazer uma revisão nacional, que deveria ter todo um processo de diálogo, de participação de todos os vários atores e setores que existem em cada país. Então, aqui vocês têm nessa imagem alguns dos grupos principais, e você vê também que, mesmo dentro do governo, também existem certos órgãos que vão estar mais ativos ou menos ativos. Eu sei que, por exemplo, no Brasil, existe também um grupo do Congresso, representantes que também fazem parte de um grupo de trabalho. Então, pode ter vários níveis de participação, e isso seria muito importante vocês também trabalharem no seu contexto nacional para ter. Mas dentro do processo oficial, vamos dizer, ligado com o Fórum Político de Alto Nível e o próprio Fórum Político, é importante a gente separar um pouco os vários níveis. Então, por exemplo, você teria a possibilidade já de participar do seu próprio processo com o seu governo. Isso acontece independentemente do que está acontecendo na ONU. Isso é um processo que continua, mesmo em anos que não tiver uma revisão nacional, vocês podem ter esse diálogo direto com o seu governo. Depois tem o processo da sociedade civil em determinado país, como vocês se organizam, se existe um fórum da sociedade civil ou uma rede. Por exemplo, no Brasil existe a Associação Brasileira de ONGs, a BONG. Se tiver outros tipos de redes em cada país que podem ajudar a trazer uma perspectiva unida da sociedade civil. Depois, por fim, chega no ponto de você poder participar diretamente no processo ligado com o Fórum Político de alto nível, e para isso a gente abre espaço dentro desse chamado, essa chamada de grupos principais e outras partes interessadas. Então, isso chega mais para o final do processo, mas a gente já está agora encaminhando para vocês entrarem e participarem com a gente. É importante também pensar, mesmo antes de chegar no fórum, vocês já têm essa possibilidade de participar com o seu próprio governo. E esperamos que os governos já estão entrando num diálogo país que tem uma revisão nacional. Eu sei que, por exemplo, de novo, dando o exemplo do Brasil, já existe um diálogo permanente com esse grupo de trabalho e com a comissão, dos ODS. E imagino que em outros países também teria uma entrada parecida. Então, vocês poderiam ver se existe, por exemplo, a possibilidade de mostrar ideias por escrito, uma consulta que os países, os governos pedem, né, o que você achar importante para para incluir na revisão nacional. Depois, uma vez que já existe uma versão preliminar, tem uma boa prática que muitos governos compartilham a versão preliminar desse relatório que vai ir para Nova York, para ter mais perspectivas no rascunho, na primeira versão do relatório. E conhecemos, por exemplo, que em certos países isso já está começando agora. Por exemplo, na Suíça, eles também têm uma revisão esse ano, e outros países. Depois, vocês podem ver se talvez o governo inclua a sociedade civil diretamente dentro do seu processo oficial. Temos algumas instâncias nos anos passados de sociedade civil, setor da sociedade, presentes
durante a apresentação da revisão nacional, mesmo no palco, junto com o ministro. Isso pode ser uma boa prática também. E, finalmente, a possibilidade de você ter o seu comentário incluído, e você poder falar junto com o governo. E também isso já foi feito, eu sei que Finlândia, Canadá, por exemplo, já tiveram apresentações divididas entre o governo e a sociedade civil. Então, isso te dá uma perspectiva de quais seriam as possibilidades em termos do processo do seu próprio governo. Isso não é, você não devia se limitar somente a pensar em como participar com o seu governo, porque, claro, como dissemos antes, é importante ter uma perspectiva da sociedade civil, independentemente também do que for na revisão nacional, oficial. Então, temos também muitos exemplos bons de relatórios independentes da sociedade civil, chamados às vezes de relatórios luz ou relatório paralelo, que traz uma visão da sociedade civil de como está a implementação da Agenda 2030 no seu país. E nós também estamos muito felizes de poder ampliar esses relatórios. Se vocês tiverem relatórios do seu próprio país, nós podemos ah, incluí-los em eventos durante o fórum, e depois também podemos incluí-los no site, no nosso site, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E tem esse o mecanismo de grupos principais e outras partes interessadas. Então, chegando agora nisso, a gente devia lembrar que esse processo começou já durante a cúpula no Rio, em 92, 1992, que foram reconhecidos 9 grupos principais naquele momento, e durante os anos seguintes, vários outros setores ou redes foram adicionadas, e são essas várias outras partes interessadas. E eu vou mostrar uma apresentação de todos os 22 as 22 grupos daqui a um instante. Mas antes disso, é importante entender que esse é um processo auto-organizado, que nós, como sociedade civil, nós nos organizamos independentemente dos governos, da ONU, e é muito importante que esse processo é fundamentado nos direitos humanos e no respeito da igualdade de gênero e não discriminação. Uma vez que a gente tem os 22 grupos definidos, a gente trabalha junto no mecanismo de coordenação. Então, cada um desses grupos nomeia uma pessoa para participar desse mecanismo. E depois, dentro do mecanismo, temos vários grupos de trabalho, como a Nayara explicou. E justamente temos um grupo de trabalho muito ativo que trabalha sobre esse processo de revisão nacional cada ano, e que sempre dá apoio à sociedade civil em cada país que vai apresentar uma revisão nacional. E é isso que estamos aqui para ajudar hoje. Esse webinário, por exemplo, foi organizado por esse grupo de trabalho. Então, aqui você lista de todos os grupos reconhecidos. Então, os 9 originais que foram reconhecidos já na cúpula do Rio, você vê, por exemplo, juventude, povos indígenas, governos locais, ONGs, também mulheres e gênero, trabalhadores, sindicatos, setor privado, governos locais e agricultores. Então, esses eram os 9 originais. E daí, ao passar dos anos, como você vê, tem muitos outros setores que foram reconhecidos também, como pessoas com deficiência, pessoas idosos, ah, grupos de LGBTI,
grupos que são discriminados pelo trabalho, pela descendência. Temos também mecanismos regionais em cada região, e, na verdade, ainda não está na lista, mas existe também um mecanismo regional da América Latina que vai ser adicionado também como um 23º grupo. Então, vamos ter todas as regiões também com um mecanismo regional. E temos o grupo mais recente, que também foi liderado por vários grupos do Brasil, que é o grupo de pessoas de ascendência africana, que também foi reconhecido pela ONU nesse último ano. Então, eu imagino que todos vocês, qualquer que seja o seu interesse, vocês se identificam com um ou mais de um desses grupos e podem participar também, do trabalho desses grupos. São reconhecidos por uma resolução que foi da Assembleia Geral da ONU, que na verdade é a resolução que criou o Fórum Político de Alto Nível, e dentro da formulação do Fórum Político já garante os direitos de participação de cada um dessas partes interessadas. Conhecidos. E nós temos, dentro desse processo, certos direitos, por exemplo, de participar das reuniões, de participar das reuniões preparatórias, inclusive os fóruns regionais, que tem agora o Fórum Regional da África, o Fórum Regional da América Latina, que vão acontecer em abril, então vocês também podem participar disso. A possibilidade de falar, de ter a fala em reuniões oficiais, de submeter documentos e apresentar contribuições por escrito, de fazer recomendações e de organizar eventos paralelos. Também é uma grande possibilidade durante o fórum, de organizar os nossos próprios eventos paralelos. E vocês vão poder participar dentro desse trabalho é de uma declaração junto com outros grupos que estão interessados no seu país, uma declaração coletiva, porque o tempo durante esse fórum é muito limitado, como vocês imaginam, porque tantos países vão apresentar. Então, em cada um dessas revisões, vai ter e os stakeholders, né, as partes interessadas, a sociedade civil, vai poder fazer uma fala de 2 minutos sobre cada país. Então, é muito importante que vocês participam do grupo que vai criar essa declaração. O processo de criação da declaração é muito importante, porque essa declaração devia reconhecer todos as recomendações, questões, perguntas que vêm da sociedade civil do próprio país. Para chegar em julho, temos todo um processo de participação agora nos próximos meses. Vocês veem, por exemplo, aqui, já estamos em fevereiro, estamos nesses webinários, exatamente como explicamos, e nós temos já um formulário que foi aberto em janeiro, um formulário que você pode preencher para indicar o interesse de participar do processo desse grupo de trabalho para trabalhar sobre a declaração para cada país. Depois, em março, em abril, vai ter os fóruns regionais. E em abril, nós fechamos aquela lista dos formulários e começamos a juntar todas as pessoas que se interessaram em cada país para poderem participar, de trabalhar juntos para criar uma declaração. E chegando até maio, depois passa para a seleção de quem vai ser a pessoa que vai fazer a declaração, e finalmente em junho, imaginamos de completar, finalizar a declaração, e cada grupo depois verifique e conclua a sua discussão para ter uma declaração pronta para julho, para o Fórum Político.
Então, é importante que vocês pensarem que essas declarações são um processo participativo. Para chegar na declaração, é importante a gente trabalhar conjuntamente, em colaboração com diversos grupos, e é importante garantir o respeito aos direitos humanos, igualdade de gênero nesse processo. É importante que todo mundo se compromete com os princípios de respeito, de tolerância, não violência, e esse processo é organizado por nós, pelo grupo de trabalho, e nós temos uma facilitadora, um facilitador para cada país. Então, vai ter alguém que pode acompanhar os voluntários em cada país para ajudar no processo de desenvolver essa declaração. E a declaração em si devia incluir certas ideias de como vocês, como sociedade civil no país, imaginam quais são as prioridades para a revisão nacional, quais são as questões, quais são as possíveis melhorias que vocês gostariam de ver no seu processo nacional. Então, vocês teriam 2 minutos para dar uma perspectiva e para pôr uma pergunta para o governo. E depois temos um processo para escolher entre vocês uma pessoa que vem do próprio país, que pode ser a pessoa que fala a declaração, que leia a declaração durante o fórum. E como já explicado pela Nayara, é importante que essa pessoa devia estar presente em Nova York. Sabemos que é difícil agora, nesse momento, de viajar para Nova York, mas nós podemos tentar ajudar, pelo menos com documentação de registro, para poder ajudar em termos de fazer um visto. E o grupo de trabalho estará presente durante todo esse processo. E eu acho que uma vez que vocês trabalham juntos em cada país, que vocês têm um processo de eleição aberto entre todos os participantes daquele país, e esse processo levaria uma eleição, uma escolha entre o grupo de quem seria o palestrante ou a palestrante que pode vir para Nova York para dar a fala. E é importante que essa pessoa não devia ser ligada diretamente com o governo, porque a visão é que isso vem da sociedade civil em si e que não seja diretamente influenciada pelo governo, mas que seja uma pessoa que pode vir e dar uma outra perspectiva. Claro, como eu disse antes, é importante poder viajar para os Estados Unidos e nós sabemos que isso vai ser complicado em vários contextos, mas podemos tentar ajudar no máximo possível. Em termos de financiamento, existe um pouco de financiamento, mas é muito limitado. Em geral, é ligado para a juventude, para a participação de jovens. Então, nós sugerimos que quem tiver interesse de participar, de começar a procurar financiamento, e podemos depois também conversar diretamente separado com quem se interessar. E já estamos chegando ao final. Aqui vocês têm um link para todo o nosso grupo de trabalho. Enfim, temos também uma lista de maiores informações, que depois vocês vão ter também esses slides, vocês vão poder utilizar esses links e vão poder olhar cada um desses documentos. Por exemplo, aqui você tem acesso a todas as perguntas que foram feitas em anos anteriores, também todos os relatórios paralelos ou relatórios Luz de todos os países dos últimos 7 ou 8 anos, acho que temos desde 2019, e temos também aqui outros documentos para apoiar, para dar dicas e apoio para vocês no seu trabalho de elaborar essa declaração. Então, acho que chegamos ao final
da apresentação. Eu vou fechar aqui e vamos ver se tem algumas perguntas, se tem alguém que gostaria de trazer alguma perspectiva. Vamos ver no chat. Ah, tem uma pergunta se a gente pode passar os contatos dos pontos focais de cada grupo. A gente tem no site, no chamado Major Groups and Other Stakeholders, uma lista de cada um dos pontos focais de cada grupo. Eu vou pôr aqui no chat para quem se interessar. Dependendo do seu grupo, tem todos os contatos aqui. Eu vou só achar rapidamente. Enquanto isso, eu não sei se, Nayara, você teria outra coisa, algum esclarecimento que você queria adicionar? Ah, obrigada, Oli. Não, eu acho que nossa, você cobriu todo o detalhe e acho que não, agora é o caso de ter alguma pergunta. Eu realmente encorajo os colegas a se envolver com o grupo de trabalho, participar, porque realmente é uma construção, mesmo que você não venha para a sessão em Nova York, contribuir com o desenho das perguntas, trazer a perspectiva nacional, isso é muito importante. E até qualquer preocupação sobre participação, sobre segurança, sobre a possibilidade de falar o que precisa ser dito, né? Eu realmente quero encorajar todos a participar, porque é uma tarefa muito complexa, eu acho, mesmo que sejam para poucos minutos, mas é muito válida e reconhecida já no processo global. É, obrigada. Ótimo. Eu pus agora no chat, a página que tem todos os grupos que vocês podem descobrir mais. E eu vou pôr também no chat, como vocês podem participar do processo de revisão nacional desse ano. Aqui está. Muito bem. Bom, eu acho que eu não vejo mais outras perguntas, mas nós vamos incluir esse vídeo e também a apresentação num e-mail para todo mundo que se inscreveu. Ah, e se tiver mais algumas perguntas, estamos disponíveis. Eu gostaria de agradecer muito a Nayara Costa, da ONU, que veio e deu tantas perspectivas importantes. Também devo agradecer a Nélia, que está com a gente também. Aqui a Nélia, que ajuda, a principal que coordena esse grupo de trabalho, e a Isata também, que está com a gente também. E agradeço todos que participaram hoje. E se tiver mais alguma pergunta, estamos disponíveis. E bom dia, boa tarde para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Wally, Nélia. Thank you. Tchau, tchau.